Gálatas capítulo 4. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filhos. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo. Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois de reconhecer a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Observai dias e meses e tempos e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós sois. Vós não me fizestes mal algum. Vós sabeis como, através de enfermidade na carne, eu vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E na minha tentação, que estava em minha carne, nem por isso me desprezastes, nem me rejeitastes, antes me acolhestes como a um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois tenho em memória que, se possível fora, vós teríeis arrancado os teus próprios olhos e dado-os para mim. Tornei-me, portanto, vosso inimigo porque vos disse a verdade? Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles excluiriam, a fim de que vós possais ter afeto por eles. Mas é bom ser zelosamente afetado em uma coisa boa, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu desejo estar presente agora convosco e mudar o tom da minha voz, porquanto eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Dizei-me, vós que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 pactos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o Monte Sinai da Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre e é a mãe de todos nós, porquanto está escrito: Alegra-te, tu estéril que não tens, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, pois a desolada tem muito mais filhos do que aquela que tem um marido. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos os filhos da promessa. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Assim então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Capítulo 5. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou.
Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E testifico novamente a todo homem que for crucificado, ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaístes da graça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem, pois, vos impediu para que não obedeceis à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, de que maneira alguma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturbar será julgado por isto, seja quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque então ainda sofro perseguição? Assim a ofensa da cruz teria cessado. Bom seria que fossem cortados aqueles que vos perturbam, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Isto vos digo: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porque se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós, que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não no outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as boas coisas àquele a quem ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Vede com que tamanho de letras vos escrevi com minha própria mão. Muitos desejam ser bem vistos na carne. Eles vos constrangem a ser circuncidados apenas para que não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei, mas querem que vós sejais circuncidados, para que possam se gloriar em vossa carne. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Aos Gálatas, escrito desde Roma.